E agora a gente volta a falar do caso da CPI das ONGs, que foi instaurada na Câmara Municipal de São Paulo. Ontem falamos sobre o apoio que o padre Júlio Lancelotti tem recebido das instituições. Ele é conhecido por fazer obras sociais na Cracolândia e foi um dos citados pela CPI. E o apoio ao padre veio até por parte do presidente Lula. E quem traz essas informações para a gente é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Keiciane, uma boa noite para você e para todos que assistem Pautas da Igreja. O que chama a atenção deste assunto é que não é a primeira vez que padre Júlio Lancelotti vira alvo de ataques e perseguições por conta desse trabalho com as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A dedicação do religioso aos nossos irmãos de rua já rendeu muitas críticas a ele, viu? Inclusive de políticos que não concordam com a obra que ele realiza. E aí, na contramão disso, tem aqueles que já apoiam o padre e saem em defesa dele. Ele que é pároco da paróquia São Miguel Arcanjo, do bairro de Moca, em São Paulo. E quem sai em defesa afirma que o religioso realiza uma atividade muito positiva. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi uma das pessoas que destacou que o padre Júlio Lancelotti vive uma crescente perseguição. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, a perseguição ao padre Júlio é a expressão do ódio aos pobres que certos políticos e grupos sociais não conseguem disfarçar, fecha aspas. A afirmação foi feita em uma entrevista ao jornal O Globo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em seu perfil no X, o ex-Twitter, que a proposta de uma CPI contra o padre é inacreditável e parece uma tentativa de perseguição aos defensores da justiça social. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, disse que, abre aspas, a instalação de uma CPI para investigar o padre Júlio, além de uma arbitragem criminosa, é também inconstitucional, já que não há fato determinado a ser investigado, fecha aspas. A também ministra Sônia Guajajara, que representa os povos indígenas, também se posicionou contra a CPI. Ela pontuou que é inacreditável a proposta de uma CPI para supostamente investigar um dos maiores lutadores por justiça social do nosso país. Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se posicionou a favor do religioso. Em seu perfil no X, ele escreveu, abre aspas, graças a Deus a gente tem figuras como o padre Júlio, na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua, que dedica sua vida a seguir o exemplo de Jesus. Seu trabalho e da Arquidiocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa, fecha aspas. Mas não foram só os políticos. Ativistas, leigos e famosos também se pronunciaram. Daniela Mercury, Bruno Gagliasso, Paola Carosella, Fafá de Belém, além de outros, prestaram solidariedade ao padre Júlio a compartilharem em seus perfis do Instagram um banner em apoio ao religioso com a mensagem "Protejam o padre Júlio Lancelotti". Internautas usaram as redes sociais para cobrar um posicionamento também de padres famosos sobre essa situação. Diante disso, ontem, o sacerdote Marcelo Rossi fez um pronunciamento na tentativa de cessar os pedidos. Em um carrossel no seu perfil oficial do Instagram, os escritos: quando estiver no calor da raiva, prefira ficar em silêncio. Se as suas palavras forem fofocas, escolha ficar em silêncio. Se você só vê defeito nas coisas ou pessoas, fique em silêncio. Se você não ouviu os dois lados da história, fique em silêncio. Na legenda do post, ele ainda completou, abre aspas, amados, se soubéssemos o valor do silêncio, a palavra de Deus diz, silêncio vale ouro, silêncio não é covardia, mas sabedoria daqueles que amam a Deus, fecha aspas. A publicação do padre Marcelo Rossi foi interpretada como uma indireta aos fiéis e um recado de que ele não deve omitir opinião sobre o assunto. Já o padre Fábio de Mello publicou, abre aspas, a Arquidiocese de São Paulo emitiu uma nota oficial para tratar dos assuntos que envolvem a atual situação do padre Júlio Lancelotti. Conheci o padre Júlio quando eu ainda era seminarista, na pastoral carcerária.
Ao longo dos anos, em campanhas específicas, ajudei e divulguei o seu trabalho social. Recentemente falei com ele, prestei minha solidariedade. Neste momento, peço que Deus o fortaleça, que o conduza e que tudo se esclareça o mais rápido possível. Fecha aspas. Na contramão da maioria, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, do União Brasil, disse não ver perseguição na proposta de criação de uma CPI para investigar ONGs que fazem trabalho social na região da Cracolândia, especialmente o padre Júlio Lancelotti. Ele afirmou que vai aguardar o retorno do recesso na Câmara em fevereiro, para saber se haverá ou não o prosseguimento da instalação da comissão. E afirmou não haver viés político na proposta do vereador Rubinho Neves, também do União Brasil, aquele que criou a CPI. O vereador, por sua vez, classificou o trabalho do padre de instituições da região da Cracolândia como máfia da miséria e também negou viés político. Segundo ele, a CPI não vai investigar apenas o religioso, como todas as pessoas físicas ou jurídicas que atuem na região central de São Paulo. Mas pelo menos 4 vereadores informaram que vão retirar suas assinaturas ao pedido de CPI das ONGs depois de sofrer pressão nas redes sociais. São eles Sidney Cruz, do Solidariedade, Chechel Tripoli, do PSDB, Tami Miranda, do PL, e Sandra Tadeu, do União Brasil. Eles afirmam que assinaram a CPI sem que fossem informados que a investigação mirava padre Júlio Lancelotti.